Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula do capítulo nosso 2 da apostila de logaritmo. Hoje a gente vai falar sobre equações exponenciais. É importante ter memorizado bastante aquelas propriedades de potenciação, o gráfico de função exponencial, porque tanto em equações exponenciais, como daqui a pouco a gente vai ver em equações exponenciais, a gente vai usar várias daquelas propriedades, correto? Então, caso vocês esqueçam, vão sempre recordando lá, voltando um pouquinho na apostila, recordando alguns conceitos. Mas vamos lá, então. O que é equação exponencial? Equação, quando a gente tem uma equação matemática, a gente quer encontrar o quê? O valor de uma variável, um valor de uma incógnita que satisfaça aquela equação, certo? No caso de equações exponenciais, o nome já está falando, a gente vai trabalhar com exponenciação. Logo, a minha incógnita vai estar no meu expoente, certo? Então, o que são equações exponenciais? São equações com o quê? Com incógnita no expoente. Então, equações exponenciais são equações com incógnita no expoente. Exemplo, 2 elevado a x igual a 64. Isso aqui é uma equação exponencial, porque a gente tem uma incógnita no meu expoente. E eu quero descobrir qual que é o valor de x que satisfaça isso. Outra equação. Raiz de 3 elevado a x é igual a raiz cúbica de 81. Qual que é o x que satisfaz isso? 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 2. Qual que é o x que eu substituí aqui que satisfaz isso? Será que existe, né? 3 vezes 2 elevado a x igual a 48. Quem que é o x que eu coloco aqui que satisfaz? Então, assim, essas aqui são exemplos de equações exponenciais. Então, qual que é o nosso principal objetivo agora? É tentar... Aqui nós temos dois membros de uma equação. O primeiro membro, que é o lado esquerdo, e o segundo membro, o lado direito. O objetivo nosso é deixar tudo na mesma base. Tudo na mesma base. Então, se a gente conseguir reduzir a equação exponencial na mesma base, aí fica simples. Porque se você tiver uma equação exponencial na mesma base, qual que é o valor da minha incógnita? X igual a y. Certo? Desde que meu a seja maior do que zero e diferente de 1. Certo? Então, a gente está trabalhando sempre com equações exponenciais, onde a minha base é maior do que zero e diferente de 1. Então, qual que é o objetivo nosso? Reduzir os membros da equação para a mesma base. Esse é o principal objetivo. Feito isso, na hora que você reduzir, basta você fazer isso. Então, a elevado a x igual a elevado a y, sem somente ser x igual a y. Exemplos. Vamos lá, vamos começar aqui. 2 elevado a x igual a 64. Qual que é o objetivo? Colocar na mesma base. Se o objetivo é colocar na mesma base, então vamos tentar colocar o 64 na base 2. Como que a gente coloca o 64 na base 2? É fatorando 64. Então tem que lembrar aquelas, por isso eu falei, as propriedades de potenciação. O lado esquerdo a gente mantém 64, se a gente fatorar a gente sabe que é 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. Então por aqui, a elevado a x igual a elevado a y, sem somente ser x igual a y, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6, como eles estão na mesma base, então x igual a 6. Olha esse outro. 8 elevado a x igual a 1 sobre 32. Aí, pessoal, por isso que é importante lembrar bastante sobre potências. Por quê? A gente vai tentar enquadrar para que os dois membros fiquem na mesma base. Se hoje, aqui aparece uma 8 e aqui 32. Se a gente lembrar, isso aqui são potências de 2. Então, o que é 8? É 2 ao cubo, elevado a x. E 1 sobre 32 é 1 sobre 2 elevado a 5. Usando propriedades de potência. O que é 2 ao cubo elevado a x? Lembra? Potência da potência, o que a gente faz com os expoentes? Multiplica. Então, é 2 elevado a 3x. E 1 sobre 2 a quinta, lembra? Quando você faz a potenciação inversa? 1 sobre 2 a quinta é o que? 2 elevado a menos 5. Agora, olha só, está na mesma base. Se está na mesma base, 3x é igual a menos 5. Agora aqui ficou o quê? Uma equação de primeiro grau, né? Aí é simples a gente resolver. Se 3x é igual a menos 5, x é igual a quanto? Menos 5 terços. Vamos lá. Raiz de 3 elevado a x é igual a raiz cúbica de 81. Olha. Aqui tem 3, aqui tem 81. Se a gente olhar, observar, aparentemente a gente vai colocar o quê? Tudo na base 3. O que é raiz de 3? Lembra, por definição de radiciação, é o que raiz de 3? Raiz enésima. É 3 elevado a meio. Então fica 3 elevado a meio elevado a x. Igual raiz cúbica de 81. O que é 81? 3 elevado a 4. Então,
3 elevado a meio elevado a x é igual a raiz cúbica de 3 elevado a 4. Então vamos lá. O que é 3 elevado a meio x? Multiplicando potência aqui, ó, é 3 elevado a meio vezes x. Novamente com aquelas propriedades de raiz enésima, o que é raiz cúbica de 3 elevado a 4? É 3 elevado a 4 terços. Agora, olha, mesma base, está na mesma base, meio x é igual a 4 terços. Então, x sobre 2 é igual a 4 terços. Se isso é igual, resolvendo essa equação, x é igual a 8 terços. Certo? Vamos ver essa outra aqui, ó. 2 elevado a x menos 1 igual a 4. Parece que a gente ia deixar o quê? Em potências de 2. Fazendo propriedades de potenciação, x vezes x, x ao quadrado, e x vezes menos 1, menos x. Porque aqui multiplica os expoentes. E 4 é 2 ao quadrado. Olha, 2 elevado a x quadrado menos x é igual a 2 ao quadrado. Não é? Mesma base, igual aos expoentes. X quadrado menos x é igual a 2. Agora, se a gente observar, se eu passar somar menos 2 dos dois lados, vai ficar como? X quadrado menos x menos 2 igual a 0. Olha isso aqui, pessoal. Nesses casos aqui, a gente estava caindo com uma equação do primeiro grau. Agora aqui é uma equação do segundo grau. X quadrado menos x menos 2 é igual a 0. Para a gente resolver uma equação do segundo grau, qual que é o que a gente usa? A fórmula de Bhaskara, né? A gente acha o delta e depois acha as suas raízes, né? Ou seja, os valores que satisfazem essa equação. Pessoal, esqueceu o que é a equação do segundo grau? Vamos pesquisar. Durante o curso a gente às vezes vai falar de alguns conceitos que alguns pode ser que já não lembre mais, não sei o que. Então tem que voltar na parte do conteúdo do ensino médio, tá? Então, isso aqui acho que é do ensino fundamental. Vamos voltando, tá? Então, equação do segundo grau. X quadrado menos x menos 2 igual a 0, como que é? X é igual a menos b, que é o valor que multiplica o x, que é 1, né? Que é menos menos, mais ou menos, raiz de delta, que é, lembra a formulinha? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Certo? Onde o delta, quem que era o delta? Era b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O a é o cara que multiplica o x ao quadrado. O b é o cara que multiplica o x. E o c é a minha constante. Então, se o b é o que multiplica o x, o b vale quanto aqui nesse caso? Ó, o a é 1, o b menos 1 e o c menos 2. Então, agora é só substituir. Aqui fica b ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 8. Com esse menos dá mais 8, mais 1, 9. Então fica menos 1 menos 1, que dá 1, mais ou menos raiz de 9, dividido por 2 vezes 1. Então, achando as raízes, x é igual a 2 ou x igual a menos 1. Então, observe que nessa equação exponencial, na hora que eu coloquei na mesma base, caiu uma equação do segundo grau. Aí eu tive que achar o quê? A equação as raízes de uma equação do segundo grau. Então, esqueceu como faz isso? Dá uma retornada, certo? Então, vamos ver mais dois exemplos aqui. Ó. 3 elevado a 2x menos 1 vezes 9 elevado a 3x mais 4 igual a 27 elevado a x mais 1. Se a gente começar a observar essa equação exponencial, qual base que vocês acham que vai ser a base comum aqui nessa equação? Parece o quê? Vai ser o quê? Tudo potências de 3, né? Então, vamos tentar transformar na base 3. Então, aqui já está na base 3 elevado a 2x menos 1. 9 é 3 ao quadrado, então fica 3 ao quadrado elevado a 3x mais 4. E o 27 é 3 ao cubo, então fica 3 ao cubo elevado a x mais 1. Usando propriedade de potenciação, aqui mantém, nesse primeiro, aqui ó, 2 vezes 3, 6x, e 2 vezes 4, 8. Então fica 3 elevado a 2x menos 1 vezes 3 elevado a 6x mais 1. Observa, pessoal, que quando você faz propriedade de potenciação, a potência da potência, que você multiplica os expoentes, o 2 ele tem que multiplicar o 3x e o 4, tá? Se você só multiplicar o 3x, aqui vocês acabam errando o exercício. Mesma coisa aqui, ó. É 3 ao cubo elevado a x mais 1. Então, quando você usar a propriedade de potenciação, o 3 multiplica o x e o 3 também multiplica o 1. Então, fica 3x mais 3. Agora aqui, ó. Essa equação, olha esse lado esquerdo aqui, o primeiro membro da equação. São bases iguais. Se são bases iguais, você está multiplicando propriedade de potenciação, o que vocês fazem?
Soma os expoentes, 2x menos 1 mais 6x mais 8. 2x mais 6x, 8x. Menos 1 mais 8, 7. E o segundo lado, aqui, o lado direito, permanece. Agora, mesma base. 3 elevado a 8x mais 7 é igual a 3 elevado a 3x mais 3. Mantém a base e iguala os expoentes, né? Como você tem bases iguais, você iguala os expoentes. Então, 8x mais 7 é igual a 3x mais 3. Equação do primeiro grau. Então, fica 5x é igual a menos 4. Então, x igual a menos 4 quintos. Tá. Vamos lá para a letra F. 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 56. Tá, aqui potência de 2. 2 ao quadrado. Aqui potência de 2. E o 56. Esse aqui, ó, vai ser um pouquinho diferente. O 56 não dá para a gente colocar na base 2. Tá? Na hora que você fatorar, vocês vão ver que não é potência de 2, 56. Então, vamos deixar ele quieto. Vamos lá, então. 4 elevado a x é 2 ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado elevado a x menos x sobre 2. Observe o seguinte, pessoal. Que 2 ao quadrado elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a x ao quadrado. Não é? Porque na hora que você multiplica aqui os expoentes, fica o quê? 2x. E na hora que você multiplica aqui x vezes 2, também fica 2x. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado elevado a x, eu vou fazer essa substituição. Então, eu vou colocar 2 elevado a x ao quadrado. Certo? Menos 2 elevado a x menos 56. Olha só essa equação. O que eu fiz com esse 56? Eu passei para cá. Olha, observa essa equação. 2 elevado a x ao quadrado menos 2 elevado a x menos 56. Quando você vê alguma coisa ao quadrado aqui, está com uma cara de equação do segundo grau, não está? Para facilitar, a gente chama de substituição de variável. A gente vai considerar, a gente vai chamar o y igual a 2 elevado a x. Então, ó, vamos chamar y igual a 2 elevado a x. E vamos substituir nessa equação aqui, ó. Vamos substituir. Então, no lugar de 2 elevado a x, eu coloco y. Então, vai ficar como? Ó, y ao quadrado, no lugar de 2 elevado a x fica y, e 56, 56. Então, fica ó, y ao quadrado menos y menos 56 igual a 0. Olha só, essa equação que é essa daqui, ela é uma equação do quê? Do segundo grau. E como que a gente resolve uma equação do segundo grau? Mesma coisa lá, né? Vocês têm que achar o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E depois você acha as raízes, que é quem? Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Nesse caso, o a meu é 1, o b é menos 1 e o c é menos 56. Então é só substituir. No lugar do b você coloca menos 1, então fica menos 1 fica 1, mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado, que é 1, 4 vezes 56 dá 224, somando com 1 dá 225, então fica 1 mais ou menos raiz de 225 dividido por 2, equação do segundo grau. Então y, ele pode ser, a raiz de 225 é 15, então ele pode ser 1 mais 15 sobre 2, que dá 16 sobre 2, que é 8, ou ele pode ser 1 menos 15 sobre 2, que dá menos 14 sobre 2, que dá 7. Então o y pode ser 8, ou o y pode ser 7, menos 7. Então eu resolvi essa equação do segundo grau. Então eu descobri o valor de y. Mas a minha equação em si, eu quero descobrir o valor de x. Só que eu sei que y é igual a 2 elevado a x. Então agora eu volto. Se y é igual a 2 elevado a x, então de y igual a 8, 2 elevado a x é igual a 8. Certo? Porque eu estou voltando agora. Eu achei o valor de y, agora eu vou achar o valor de x. Como y é igual a 8, 2 elevado a x é igual a 8. Ou seja, x é igual a 3, porque 8 é 2 ao cubo. Agora, se o y for igual a menos 7, 2 elevado a x é igual a menos 7. Olha só, pessoal. Qual que é o número que eu coloco aqui no x que 2 elevado a x vai dar menos 7? Observe, isso daqui é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque 2 elevado a x ele é maior do que 0 para qualquer x real. Então, como que vai ter um x aqui que 2 elevado a x é menos 7? Não tem. Então, isso aqui é um absurdo. Não tem valor. Então, a única solução é... A solução é o quê? X igual a 3. É o único valor que a gente coloca aqui que satisfaz isso. Na hora que você substituir aqui por 3, vai dar isso. Certo?
Então, e é verdade, né? Porque 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Então dá 16 vezes 4, 64. E 2 ao cubo é 8. 64 menos 8, 56. Certo? Agora vamos ver inequações exponenciais. Primeira coisa, pessoal. Esqueceu o que é inequação? Volta lá nos livros do ensino fundamental. Dá uma olhada como funciona uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau. O que significa essa inequação, né? Que na verdade é uma desigualdade, onde a gente precisa achar um valor de, agora pode ser mais de um, né? Às vezes infinitos valores, que satisfaça aquela inequação. No caso de inequação exponencial, o que é? São inequações onde a gente tem o quê? Incógnitas no expoente. Então, inequações exponenciais são as inequações com incógnitas ou variáveis no expoente. Por exemplo, 2 elevado a x maior do que 32. A pergunta é, qual é o valor de x que 2 elevado a x é maior do que 32? Raiz de 5 elevado a x maior do que raiz cúbica de 25. Qual é o valor, ou existe, né? Será também, às vezes pode ser que não exista. Qual é, caso exista o valor de x que satisfaça essa equação? E se existir, pode existir mais de 1. 4 elevado a x menos 2 maior do que 2 elevado a x. Qual que é o x que satisfaça essa equação? Meio elevado a x menor do que 64. Qual que é o x que satisfaz essa inequação? Então, a grande pergunta é, quais são os valores que a gente substitui aqui no x que satisfaça essa inequação? Então, do mesmo jeito de equações exponenciais, a gente vai ver nas inequações exponenciais que o objetivo é reduzir na mesma base. Mas aí a gente vai ter um porém ali, que eu vou explicar. Então, o objetivo nosso é reduzir todas as inequações, os membros da inequação, à mesma base. Beleza. Então, vamos lá, vamos reduzir a mesma base. Agora, observe o seguinte. Se A é maior do que 1, ou seja, você tem uma base maior do que 1, tem-se que A elevado a x menor do que A elevado a y, a base maior do que 1, você tem uma inequação de mesma base. Sem somente C, o x é menor do que o y. Então, ó, por quê, pessoal? Lembra, quando você tem uma base maior do que 1, o que acontecia com a sua função exponencial? Ela era crescente. Então, conforme você crescia o valor de x, a sua função exponencial também iria crescendo. Se A elevado a x é menor do que A elevado a y, C e somente C, x é menor do que y. Ou seja, você mantém o sinal da desigualdade, ó, menor, e fica aqui menor. Por que você mantém o sinal da desigualdade? Porque a minha base é maior do que 1. Agora, se você pegar a base entre 0 e 1, lembra? Entre 0 e 1 a função exponencial era o quê? Decrescente. Então, conforme você ia aumentando o valor de x, a sua função exponencial ia o quê? Decrescendo. Agora você inverte, ó. Se a base é entre 0 e 1, tem-se que A elevado a x menor do que A elevado a y, C e somente C, o x maior do que y. Agora invertemos. O x agora tem que ser maior do que y. Por que a gente inverteu o sinal da desigualdade, pessoal? Porque a minha base está entre 0 e 1. Então, olha só. Vamos fazer uns exemplos. 2 elevado a x maior do que 128. Vamos reduzir, primeira coisa, reduzir a mesma base. Então, 128 é 2 elevado a 6. Então fica 2 elevado a x maior do que 2 elevado a 7. Maior do que 2 elevado a 7. Observe isso daqui, ó. 2 elevado a x e 2 elevado a 7. Está na mesma base? Tá. Outra coisa, a base aqui é o quê? Maior do que 1. Se a base é maior do que 1, você usa esse daqui, ó. Você mantém o sinal da desigualdade. Então, ó, se 2 elevado a x é maior do que 2 elevado a 7, como a base é maior do que 1, x tem que ser o quê? Maior do que 7. Então a solução é o quê? É o conjunto de todos os sinais tal que x é maior do que 7. Então qualquer x maior do que 7 que você pegar, vai satisfazer essa equação. Então prestou atenção? Ó, base maior do que 1, eu mantenho o sinal meu da desigualdade. Eu continuo. Agora olha essa aqui, ó. 3 quintos elevado a x maior ou igual a 125 sobre 27. Vamos tentar deixar na mesma base. 3 quintos, não tem o que fazer. 25 é 5 ao cubo e 27 é 3 ao cubo. Usando propriedades de potenciação, 3 quintos elevado a x mantém. Isso aqui é a mesma coisa que 5 terços ao cubo. Né? Agora observa, aqui tem 3 quintos e aqui tem 5 terços. Está na mesma base? Não está. Então o que a ideia minha fazer? Deixar na mesma base. Se você pensar 3 quintos, o inverso dele é 5 terços. É como se você trocasse. Mas quando você troca, então ou você poderia aqui colocar 5 terços e inverter o sinal
do x, ou você troca aqui por 3 quintos e inverte o sinal de 3. Então aqui fica 3 quintos elevado a x maior ou igual que 3 quintos elevado a menos 3. Propriedade de potenciação, lembra, pessoal, da inversa, quando você tem um expoente negativo? Está na mesma base? Tá. Agora, 3 quintos é uma base que é maior do que 0, só que é menor do que 1. Se é uma base menor do que 1, lembra, a função exponencial ela é decrescente. Se a base está entre 0 e 1, o que você faz com o sinal da desigualdade? Você inverte. Então, se 3 quintos elevado a x é maior ou igual que 3 quintos elevado a menos 3, você vai ter que x vai ser menor ou igual que menos 3. Você inverteu o sinal. Então, a solução é o quê? X pertence a 21 reais, tal que x menor ou igual que 3. Então, presta bastante atenção na base, na hora que vocês estiverem resolvendo em equação exponencial. Vamos ver mais exemplos. Vamos lá, então, resolver mais esses exemplos aqui, pessoal, ó, de equação. Raiz cúbica de 2 elevado a x e raiz quarta de 8. Aparentemente, a gente vai colocar tudo na base o quê? 2, né? Então, aqui, ó, raiz cúbica de 2, por definição, é o quê? 2 elevado a 1/3 elevado a x. Raiz quarta de 8 é raiz quarta de 2 ao cubo. Porque 8 é 2 ao cubo. Fazendo a propriedade de potência, 1/3 vezes x é x sobre 3. Então, fica 2 elevado a x sobre 3. Usando novamente a propriedade de potenciação, isso aqui é o quê? 2 elevado a 3 quartos. Não está na mesma base? A base aqui ela não é maior do que 1, se a base é maior do que 1, o que a gente faz na equação? Mantém o sinal da desigualdade. Então, x sobre 3 é menor do que 3 quartos. Resolvendo essa equação do primeiro grau, x menor do que 9 quartos. E a solução, quem que é? Então, é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tal que x menor do que 9 quartos. Então, para qualquer x menor do que 9 quartos, essa equação é realizada. É verdadeiro. Então vamos lá, olha a letra D. 3 elevado a x elevado a 2x menos 7 maior do que 1 sobre 27. Então vamos lá. Isso aqui fica como? Usando a propriedade de potência, x vezes 2x, 2x ao quadrado, e x vezes menos 7, menos 7x. Então fica 3 elevado a 2 vezes x ao quadrado menos 7x maior do que 1 sobre 27 é 1 sobre 3 ao cubo. Novamente, usando a propriedade de potenciação, 1 sobre 3 ao cubo é 3 elevado a menos 3. Então, aqui fica 3 elevado a 2x ao quadrado menos 7x maior do que 3 elevado a menos 3. Novamente, está na mesma base. Não está? Os dois lados, os dois membros da minha equação. E a minha base é maior do que 1. Então, eu mantenho o sinal da desigualdade. Então, fica 2x ao quadrado menos 7x maior do que menos 3. Olha, apareceu um x quadrado aqui. Então, aparentemente, isso aqui vai ser uma inequação do segundo grau. Menos 3, você soma mais 3 dos dois lados, então vai ficar 2x ao quadrado menos 7x mais 3 maior do que 0. Então, qual que é a minha pergunta? Qual que é o valor para x que isso daqui é maior do que 0? Pessoal, isso daqui é uma inequação do segundo grau. Pesquisem como resolver uma inequação do segundo grau. Aqui, basicamente, vocês sabem o seguinte. Quando vocês olharem graficamente, uma equação de segundo grau, ela é uma parábola. Ou ela tem concavidade para cima ou concavidade para baixo. Então, ela é concavidade para cima ou concavidade para baixo. O que determina isso é o valor que multiplica o x quadrado. Se ela é positivo, concavidade para cima. Se o valor que multiplica o x quadrado é negativo, então ele é para baixo. Como aqui é 2, então a gente já sabe que a concavidade é para cima. O que você vai fazer, pessoal? Você vai determinar quem são os valores que cortam o eixo x. Quem são os valores que cortam o eixo x? São as raízes. Como é uma equação do segundo grau, vai ter duas raízes, por exemplo. Você vai descobrir aqui os valores que isso daqui é igual a 0. É meio e 3, as raízes dessa equação. Aí você constrói o gráfico. O gráfico é mais ou menos assim, alguma coisa assim, ó. É uma parábola dessa forma. A minha pergunta é, quais são os valores para x que isso daqui é maior que 0? Se você observar, os valores que é maior que 0 é os que estão acima do eixo x. Os valores que são menores que 0 é menor. Quais são os valores que são maiores do que 0 que você vai pegar para x? É todo mundo que é maior do que 3 e menor do que meio. Então, qual que é a minha solução? X menor do que meio ou x maior do que 1, maior do que 3. Então, esses aqui são todos esses valores. Então, para qualquer valor que você pegar aqui, essa equação aqui é maior, essa inequação vai ser maior do que 0. Qualquer valor que você pegar aqui. Então, esse aqui. Então, pesquisem inequação do segundo grau. Um outro exemplo.
1 sobre 2 elevado a x elevado a 3x mais 1 vezes 4 elevado a menos x quadrado mais 2x mais 1 maior do que 1 oitavos elevado a x menos 1. Vamos colocar aqui tudo na base meio. Aqui usando a propriedade meio, 1 sobre 2 elevado a x é meio elevado a x, que está elevado a 3x mais 1. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Isso daí é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado elevado a menos 2. É o inverso. Então é 1 sobre 2 elevado a menos 2. Se você fizer meio elevado a menos 2, é 4. Menos x quadrado mais 2x mais 1. E 1 sobre 8 é 1 sobre 2 elevado ao cubo, elevado a x menos 1. Agora vamos usar as propriedades de potência. Esse x multiplica 3x e multiplica 1. Então fica 3x quadrado mais x. Esse menos 2 multiplica o menos x ao quadrado, fica 2x ao quadrado. Ele multiplica o menos o 2x, fica menos 4x. E ele multiplica 1, fica menos 2. E aqui a mesma coisa, 3 vezes x e 3 vezes menos 1. Opa! Está errado aqui. É 3x aí, ó. Você viu? O 3 ele multiplica o x e o menos 1. Eu só multipliquei o x. Aqui é menos 3. Agora, ó, mesma base, o que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Então, conservei a base e somei os expoentes. 3x quadrado mais 2x ao quadrado, 5x quadrado. X menos 4x menos 3x. E aqui menos 2. E aqui fica 3x menos 3. Agora, olha essa igualdade, essa linha de equação. Não está na mesma base? As duas estão na base meio. Só que essa base ela é o quê? Maior do que 0 e menor do que 1. O que acontece com o sinal da minha desigualdade? Vai inverter. Então, o expoente aqui vai ser o quê? Menor ou igual que isso. Passando 3x menos 3 para o outro lado, vai ficar então 5x ao quadrado menos 6x mais 1. Novamente, pessoal, isso daqui é uma equação, uma inequação do segundo grau. O que a gente vai fazer para resolver essa inequação do segundo grau? Mesma coisa. Quem multiplica o x quadrado é o 5, maior do que 0. Concavidade da parábola para cima. Vou achar as raízes. Se eu achar as raízes dessa equação, a gente vai ver que isso aqui é meia, ou é 1/5 e 1. 1/5 e 1. Logo, o gráfico dessa vai ser algo desse jeito. O gráfico. Então, os valores que estão acima do eixo x são positivos, os valores que estão abaixo do eixo x são os valores que a minha equação é negativa. Eu não estou procurando os valores que são menores do que 0. Os valores que são menores do que 0 são quando o quê? Está aqui, ó. Então, o x tem aonde? Maior ou igual que 1/5 e menor ou igual que 1. Pesquisem, pessoal. Isso aí fica como trabalho de casa. Pesquisar sobre equação do segundo grau e inequação do segundo grau. Isso aí são conceitos que a gente estuda no ensino fundamental, tá? Lá por volta do 7º ano, 8º ano. Então, para finalizar nossa aula, vamos ver esse último exercício. Ó. 2 elevado a x menos 1 maior do que 2 elevado a 1 menos x. Esse lado esquerdo, vamos deixar igual. 2 elevado a x menos 1. Agora, o que é 2 elevado a 1 menos x? É 2 sobre 2 elevado a 2x. Por quê, pessoal? Lembra? O que é a elevado a m dividido por a elevado a m? É a elevado a m menos m. É a mesma coisa aqui, né? 2 elevado a 1 menos x é 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a x, né? A gente faz a volta. Esse cara aqui que está dividindo, a gente vai multiplicar aqui. Então vai ficar como 2 elevado a x vezes 2 elevado a x menos 1 maior do que 2. Fazendo a distributiva aqui, 2 elevado a x vezes 2 elevado a x é 2 elevado a x quadrado. Certo? Menos 2 elevado a x, menos, o 2 está aqui, passa ele para cá, fica menos 2 maior do que 0. Aqui, pessoal, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a x, por que é 2 elevado a x quadrado? Quando você faz 2 elevado a x vezes 2 elevado a x, o que vocês aprenderam? Que é 2 elevado, soma aqui, fica 2x. Mas 2x pode ser escrito como 2 elevado a x elevado ao quadrado. Por quê? Qual que é a regra de potenciação? Não multiplica os expoentes? Então, 2 elevado a x vezes 2 elevado a x, eu posso escrever aqui como 2
elevado a x elevado ao quadrado. Menos 2 elevado a x, o 2 passa aqui, fica menos 2, maior do que zero. Olha isso daqui agora. Novamente, inequação do segundo grau. Porque está o quê? Um termo ao quadrado. Só para melhorar, o que a gente vai fazer? Vamos substituir 2 elevado a x por y. Então aqui vai ficar y ao quadrado menos y menos 2 maior do que zero. Então vamos resolver essa inequação para y. Depois eu volto para mim descobrir o valor de x. Note que y ao quadrado menos y menos 2 é igual a zero. Isso aqui é resolver a equação do segundo grau. Sem somente ser y é igual a 2 ou y igual a menos 1. Então, quando vocês vê o gráfico, vocês têm a raiz aqui, ó, menos 1 e 2. São as raízes. Essa equação do segundo grau, o que multiplica o y ao quadrado é 1. Então, ela é positiva, a concavidade é para cima. Então, ela faz isso, né? Concavidade para cima. Aí eu estou perguntando quais são os valores que é maior do que zero. Quais são os valores que essa equação aqui é maior do que zero? Aqui eu coloquei errado. Aqui, ó. Portanto, y ao quadrado menos y menos 2 é maior do que zero. Então você está perguntando onde que eles são maior que zero. Isso aqui é o gráfico. Olha só, o gráfico ele é maior que zero quando ele está para cima. Então ele vai ser maior que zero quando o y for maior do que 2 ou menor do que menos 1. Então olha lá, isso aqui é maior do que zero quando o y é menor do que menos 1 ou y é maior do que 2. Agora a gente volta para descobrir o valor do x. Como y é igual a 2 elevado a x, logo 2 elevado a x é menor do que menos 1 ou 2 elevado a x é maior do que 2. Mas 2 elevado a x menor do que menos 1 não pode, né? Por quê, pessoal? Porque 2 elevado a x é sempre positivo, a gente já falou disso. Ó. 2 elevado a x é sempre positivo para todo x pertencente aos reais. Então a gente só vai, essa daqui a gente cancela, a gente só utiliza essa daqui. 2 elevado a x é maior do que 2, aqui é a mesma coisa como se tivesse 1, mesma base. Se somente ser o x, base maior do que 1 também, mantém o sinal da desigualdade. Se somente ser o x maior do que 1. Então a solução é todos os reais, tal que x maior do que 1. E lembrando então, para finalizar, vocês já conseguem fazer os exercícios do primeiro capítulo. Do primeiro capítulo não, do capítulo 2, né, que é de logaritmo. Vocês podem fazer os exercícios do 1 até o 6. Tá? Do exercício 1 até o 6. Tá bom, pessoal? Até mais e até a próxima aula.